pessoal, muito bom vê-los novamente. Espero que tenham gostado da primeira parte da aula, que foi sobre neurotransmissão no sistema nervoso autônomo. Essa segunda parte da aula será mais focada para a farmacologia desses sistemas, bem como os receptores envolvidos, os agonistas e antagonistas e alguns fármacos que atuam nesse sistema. Olhem para esta figura. Nessa figura vocês estão vendo um palhaço horrível, assustador de filmes. Esse palhaço causa medo em muitas pessoas. Imagine você andando meia-noite e dar de cara com alguém fantasiado desse jeito. Você vai morrer de medo, vai ter uma situação de estresse. Você não sabe se você vai correr ou se você vai enfrentar esse palhaço. E nessa hora que entra em ação o sistema nervoso simpático. Ele também pode entrar em ação em momentos de frio intenso. Por exemplo, imagina você sem roupa lá na Antártida, no Polo Norte, no Polo Sul. Isso é uma situação de muito estresse para o nosso organismo. Bem como também no momento de uma prova. Todos esses momentos de estresse vão ativar o sistema nervoso simpático. E o que vai acontecer? Com relação aos nossos olhos, vai ter uma dilatação da pupila, que chama midríase, por causa do relaxamento do músculo ciliar, para que a gente possa focalizar melhor a situação e ver melhor o que está acontecendo. Vai ter também, já no coração, aumento da função cardíaca e da contratilidade. Nos vasos sanguíneos, que estão inervando a musculatura, vai ter uma vasodilatação, bem como nas vísceras vai ter uma vasoconstrição, para que o sangue seja levado principalmente para os músculos, para que você tenha força de correr e de fazer uma atividade física. Já no pulmão vai ter uma broncodilatação, para que tenha uma maior ventilação, e ainda no fígado vai ter uma glicogenólise e gliconeogênese, que é a quebra de nutrientes, ou seja, um catabolismo, para que você tenha energia para fazer atividades físicas, correr ou lutar. Agora olhem para esta imagem. Imagine vocês depois de um almoço gostoso, uma bela feijoada. O que acontece? A gente sente sono, a gente sente vontade de descansar um pouco. Ou de noite, no relaxamento. Nesses momentos, o sistema autônomo que mais está atuando é o sistema parasimpático, que é o sistema que vai ajudar na digestão e também no anabolismo. Nos olhos, o sistema nervoso parasimpático promove a miose, ou seja, a constrição da pupila, a diminuição do tamanho da pupila, para que não foquemos em tudo que acontece ao nosso redor e possamos descansar e relaxar nosso organismo. No coração, esse sistema promove diminuição da frequência cardíaca e da contratilidade, e no pulmão, uma broncoconstrição, ou seja, não precisamos de uma ventilação tão grande quanto quando estamos correndo em atividade física. Também esse sistema atua muito fortemente no trato gastrointestinal, promovendo motilidade, aumento de secreção de enzimas, para que a gente faça digestão e anabolismo, ou seja, reserva de nutrientes. Também abre esfíncteres, tudo isso para promover um equilíbrio da nossa homeostase. O sistema nervoso simpático e parasimpático possui muitas ações antagônicas. Porém, nem sempre isso é uma verdade plena. Em alguns casos, é necessário que eles atuem em conjunto, de forma sinérgica, como, por exemplo, na função sexual. Para que ela ocorra, o sistema parasimpático é responsável pela ereção e o simpático pela ejaculação. Um outro exemplo são as glândulas salivares. Os dois sistemas atuam aumentando a secreção dessas glândulas. Como eu já falei anteriormente, os dois sistemas atuam de forma antagônica, porém muitas vezes eles precisam atuar de forma sinérgica, ou seja, juntos. Isso faz com que eles mantenham um equilíbrio para que tenha uma homeostase. Ou seja, eles precisam ter sempre um balanço de ativação entre um sistema e outro, mantendo esse equilíbrio dinâmico entre os dois sistemas. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais na farmacologia do sistema nervoso autônomo. Como eu já disse, o sistema nervoso simpático possui fibras adrenérgicas que liberam noradrenalina no órgão-alvo. Essa noradrenalina vai atuar em 5 receptores diferentes, os receptores adrenérgicos, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e beta-3. Esses receptores são do tipo metabotrópico, ou seja, são acoplados a uma proteína G. Então, para entendermos melhor o efeito desses receptores, a ativação desses receptores, nós precisamos saber que tipo de proteína
proteína G, cada um deles está acoplado. Convenhamos que o receptor alfa-1 está em sua maioria acoplado com proteína GQ, que é uma proteína estimulatória. Essa proteína vai aumentar os níveis de segundo mensageiros, como o IP3, inositol trifosfato, DAG, diacilglicerol, e também o cálcio intracelular. Então, a partir daí vocês vão ter noção dos efeitos que vai acontecer com essas células. Já o receptor alfa-2, ele está acoplado à proteína GI ou G0. Então, ele tem uma ação inibitória quando ativado. Vai diminuir os níveis de AMP cíclico, levando a um fechamento de canais de cálcio e também a abertura de canais de potássio, aumentando a permeabilidade a este íon. Isso faz com que ocorra uma inibição da célula. E finalmente, os receptores do tipo beta, 1, 2 e 3, estão acoplados às proteínas GS. São proteínas excitatórias que vão levar a um aumento dos níveis de AMP cíclico e também da ativação da pKa, que é a proteína quinase A. Focando um pouco mais na farmacologia do sistema nervoso parasimpático, temos que esse sistema tem aquelas fibras colinérgicas, ou seja, sintetizam e liberam acetilcolina nos seus órgãos-alvo. Esses órgãos-alvos expressam receptores do tipo muscarínico, ou seja, são receptores metabotrópicos acoplados à proteína G. E são 5 tipos de receptores muscarínicos: M1, M2, M3, M4 e M5. O M1, M3 e M5, os receptores muscarínicos ímpares, são acoplados à proteína GQ, ou seja, eles possuem uma ação excitatória quando ativados. Eles levam ao aumento daqueles segundos mensageiros, como o IP3, a DAG e o cálcio intracelular. Já o M2 e M4 estão acoplados à proteína GI, G0, levando a uma diminuição do AMP cíclico, fechamento de canais de cálcio e aumento dos canais de potássio. Isso faz com que tenha uma resposta inibitória. Além de sabermos qual o tipo de proteína G que está acoplada a cada um desses receptores, é importante saber a disponibilidade deles nas vísceras e para qual vísceras eles têm maior importância. O receptor alfa-1 está encontrado principalmente em músculo liso e cardíaco, onde promove contração, em glândulas promove secreção e em neurônios exocitose. Já o alfa-2, que tem uma ação inibitória, está nas terminações nervosas e ele promove um feedback negativo, ou seja, ele se encontra no terminal pré-sináptico dos neurônios pós-ganglionares adrenérgicos. E quando tem muita noradrenalina na fenda, ela acaba ativando esses receptores e fazendo esse feedback negativo para que diminua a neurotransmissão. Já os receptores beta-1 estão no coração, eles são principalmente do coração, eles podem estar em outros órgãos e tecidos, mas no coração é a maior prevalência. Lá no coração eles ativam, como eu falei, a pKa, levando a uma fosforilação da troponina e também a abertura de canais de cálcio do tipo L, o que produz a contração das células estriadas cardíacas. O beta-2 ele é mais encontrado em pulmão, brônquios, bronquíolos, onde inibe a fosforilação da miosina, levando a uma broncodilatação, ou seja, relaxamento desses músculos, e também no útero. Já o beta-3, ele está principalmente no tecido adiposo e ele promove a lipólise. Também está nas glândulas, todos esses beta-adrenérgicos, na verdade, se encontram também nas glândulas e nos neurônios. Nas glândulas eles promovem a secreção e em neurônios a exocitose. Com relação aos receptores muscarínicos, como eu falei, o M4 e o M5 estão principalmente no sistema nervoso central, então não vamos entrar em detalhe. Porém, M1, M3 e M2 estão na periferia. M3 é o principal da periferia. M1 está muito relacionado com o sistema nervoso entérico. Ele está nas células parietais das glândulas gástricas e promove secreção. O M2, ele atua igual ao alfa-2, o adrenérgico 2. Ele é um inibitório porque está acoplado a uma proteína GI. E ele está presente no coração e nas terminações nervosas também, fazendo aquele feedback negativo que eu expliquei anteriormente. E o M3, como é o principal da periferia, eu vou falar agora, ele tem uma ação excitatória por causa da proteína que ele é acoplado, a proteína G, né? E ele promove liberação de óxido nítrico no endotélio, levando a um relaxamento e contração de músculos lisos. Moléculas que se ligam aos receptores adrenérgicos são chamadas de agonistas adrenérgicos.
E eles também têm o nome de fármacos simpatomiméticos. Bom, entre esses existem os de ação direta, que ativam diretamente os receptores, como a própria noradrenalina, e os de ação indireta, que inibem a recaptação ou degradação de neurotransmissores, fazendo com que ele fique em maior quantidade e disponibilidade na fenda sináptica. Então, de ação direta, os mais conhecidos que a gente usa e conhece, que o pessoal usa, são, por exemplo, a adrenalina, que é utilizada numa emergência médica para parada cardíaca, porque ela tem uma ação muito rápida de fazer o coração voltar a bater. A fenilefrina, encontrada naqueles comprimidos de Simigrip, Resfenol, atua em receptores alfa-2, que estão no nosso corpo inteiro, e parece que em altas quantidades ela atua bastante na questão da pressão. Ela pode variar a nossa pressão. A clonidina é utilizada para tratamento da pressão ocular, ou seja, glaucoma, e ativa receptores alfa-2. O sabutamol, que é conhecido como Berotec, ele é um remédio para asma, para fazer broncodilatação, atua em receptores beta-2. Esse sabutamol, a gente já sabe que ele em altas doses, por exemplo, uma dose 10 vezes maior que a dose recomendada, pode levar à morte. Por quê? Porque receptores beta-2 estão presentes também no coração, só que em pouca quantidade. Mas se a gente abusar... Já os antagonistas adrenérgicos são também chamados de simpatolíticos, ou seja, eles possuem a ação de diminuir o efeito simpático. Nós temos os dois tipos, que são os alfa-adrenérgicos e os beta-adrenérgicos, ou seja, eles vão bloquear esses receptores. Nos alfa-adrenérgicos, a gente tem os não seletivos e o seletivo. Não seletivos, nós podemos citar a fenoxibenzamina, que é utilizada para tratamento de câncer da suprarrenal, um câncer específico. E seletivo, nós temos, por exemplo, a prazosina, que é muito utilizada para tratamento de pressão, a finasterida, que é para próstata. Esses dois atuam em receptores alfa-1. E temos a mirtazapina, que é um antidepressivo utilizado e tem efeito em alfa-2. E dos beta-adrenérgicos, nós temos como não seletivo o propanolol, que é muito utilizado para tratamento de pressão e também taquicardia. E parcialmente seletivo temos o atenolol, que também é tratado para os mesmos fins. Então, vocês já podem imaginar, olhando assim esses fármacos, que eles têm uma ação sobre o sistema nervoso simpático por atuarem nesses receptores alfa e beta adrenérgicos. Não seletivos é porque atua em qualquer tipo de alfa e beta, e seletivos é que atua nos receptores específicos. Temos também agonistas colinérgicos ou muscarínicos, que são os fármacos parasimpatomiméticos. Esses podem ter ação direta ou indireta. Os de ação direta, nós temos como exemplo a própria acetilcolina, a pilocarpina, que é utilizada como colírio também para pressão ocular, tratamento do glaucoma, o betanecol, que é utilizado para retenção urinária, e de ação indireta nós temos a cafeína e domperidona, que é um remédio também muito utilizado para tratamento de refluxo. Finalmente, temos também alguns fármacos que são antagonistas colinérgicos ou muscarínicos, e esses têm efeitos de bloquear os efeitos do parasimpático, né? Eles são fármacos parasimpatolíticos. E um exemplo, que é um dos mais conhecidos, é a atropina. É utilizada também em emergência médica, ela bloqueia a M2 no coração, bloqueia também M1 e M3 no pulmão, ou seja, bloqueia os muscarínicos em geral. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida que tenha sobrado, podemos discutir na aula síncrona, podem me escrever, mandar e-mail e também escrever no fórum. Nos vemos na próxima aula.